Muito bem, vamos falar aqui de uma conversa que o Lula teve com o Xandão, que o Lula teve com o Cabeça de Ovo, aonde ele teria dito supostamente para o Xandão: não permita que o Vorcaro jogue fora a sua biografia, né? Como se o Cabeça de Ovo tivesse uma biografia assim muito limpa, muito ilibada, muito positiva, né? Mas de qualquer maneira, vamos ver aqui a matéria do Metrópolis que traz mais detalhes a respeito dessas conversinhas ocultas, ou agora não tão ocultas, né? Porque o Lula falou, né? Disse a público o que ele falou para o Cabeça de Ovo. E vamos dando aqui as nossas opiniões, os nossos pitacos a respeito disso, para ver se o Lula aqui, se o pinguço cachaceiro nove dedos deu algum conselho bom aqui para o Cabeça de Ovo, né? Então, de acordo aqui com o Metrópolis, o presidente Lula declarou nessa quarta-feira, também conhecida como hoje, que o STF teve a imagem prejudicada devido ao escândalo do Banco Master. Nossa, o Lula descobriu a pólvora, né? O Lula descobriu o fogo. Meu Deus do céu, que homem visionário, né? Ele somente viu o que todo mundo já viu, né? O que o Brasil inteiro já viu, né? Que o STF está com o filme mais queimado do que carvão de churrasco no final da churrascada, né? Ele citou o caso do ministro Xandão e relatou que teve um encontro com o Cabeça de Ovo e que inclusive deu um alerta para ele. Eu disse ao companheiro Alexandre de Moraes: você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Realmente foi histórico, né? Historicamente podre, né? Aquele julgamento, né? Um golpe de Estado, o primeiro golpe de Estado da história da humanidade, sem armas, sem forças armadas, né? Um golpe de Estado onde, em tese, né, o líder do golpe nem estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, estava na Disney lá, curtindo a vida, né? Um golpe de Estado que nunca se viu na história da humanidade. Realmente, é uma biografia histórica, né? Vai para a história como uma vergonha da história do Brasil, esse julgamento totalmente tendencioso, totalmente fora ao arrepio aí da lei que o Cabeça de Ovo fez com a turminha dele lá no STF, né? Mas o Lula continua. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. Não, a biografia do Cabeça de Ovo já foi jogada para fora, tá? Pode ter certeza, né? Vai pra latrina da história, vai pro bueiro da história, vai pro lixão da história. Porque é uma biografia podre. É uma biografia de uma pessoa que criou um inquérito do fim do mundo lá, que foi o relator de um inquérito usado para perseguir opositores. Essa época, daqui a uns 20, 30, 40 anos, vai ser lembrada como uma época totalmente negra da história do Brasil. Uma época totalmente esquecível, assim como foi a época da ditadura militar. Vai ser lembrado como a ditadura da toga, a ditadura do cabeça de ovo aqui, junto com seus amiguinhos. É essa biografia aqui que ele está escrevendo, que ele escreveu até agora. E que a tendência, pelo jeito, é que essa biografia vai ficar cada vez mais apodrecida de fato, porque agora está se vendo o porquê que ele fez essas coisas, né? O quanto de dinheiro que supostamente ele ganhou para fazer essas coisas que ele fez aqui e outras coisas aí muito dar erradas pelo jeito que ele andou fazendo, né? Então, esse conselho do Lula aqui, ele só se aplicaria se realmente fosse uma pessoa de alma honesta, de alma ilibada. E não é o caso do Cabeça de Ovo, né? Nós sabemos que, ou estamos vendo cada vez mais aí, que ele realmente rasgou a lei, rasgou a Constituição, rasgou qualquer tipo de moralidade aí para fazer as coisas mais absurdas desde 2019, pelo menos, para cá. Lula afirmou que, obviamente, Xandão sabe que a conexão com o Master prejudica a imagem do STF. É óbvio que ele sabe, né? Ele tem plena ciência disso, mas ele está cagando para isso. E que, devido às circunstâncias, mesmo um negócio legal é visto como uma coisa imoral pela população. Bom, não sei que coisa legal que ele fez aqui com o Vorcaro. Até agora só as suspeitas aqui só vejo de coisas ilegais, né? Pegar jatinho de um banqueiro ali, ficar tendo a esposa com um contrato ali muito acima, né, do mercado aí, né, supostos lobbies aí que o Careca tal tenha feito ali com o Galípolo para tentar intervir aí em relação ao Banco Master, conversinhas muito suspeitas que o Cabeça de Ovo teve com o Vorcaro no dia que o Vorcaro foi preso. Até agora, eu não tô vendo nada de legal aqui, muito pelo contrário, né? A gente tem visto coisas muito das suspeitas, com muita cara de ser ilegal, imoral, entre outras coisas, né? Em ano político, as pessoas vão dar muito destaque para isso, falou Lula em entrevista ao canal ICL Notícias, tá?
Ele ainda defendeu que o cabeça de ovo se declare impedido de votar ações relacionadas ao Master no STF em razão do vínculo do escritório da esposa dele, da Vivi, com o Banco Master. Bom, isso é o mínimo que se espera dele, né? Agora, se ele vai fazer isso, eu acho muito difícil, a menos que apareça alguma prova assim muito grandiosa, que nem aconteceu com o Toffoli, né? O Toffoli também estava ali agarrado no Banco Master, votando tudo, tentando sabotar ali as investigações, né? Só parou mesmo ali de mexer no Banco Master e se declarar suspeito a hora que apareceu um calhamaço lá de 200 páginas da Polícia Federal, com um monte de evidências ali, né, de participação do Toffoli com o Vorcaro, só aí é que realmente tiraram o Vorcaro da situação, né? Vamos ver se vai aparecer um dossiê cabeça de ovo, né? Quem sabe aparece um dossiê Xandão aí com 200 ou mais páginas aí de envolvimento dele com o Vorcaro, pode ser que aí nesse caso o cabeça de piroca que decida sair do caso, mas até então eu acho que ele é tão cara de pau, é tão sacana que ele vai querer votar, mesmo com a esposa dele aí ficando rica, multimilionária, com esse contrato. Porque ele também não se declarou suspeito lá para votar do Bolsonaro, né? Ele que era vítima do processo, né? Ele que em tese, né, era um dos caras que ia sofrer com o golpe de Estado, que o Bolsonaro ia desviver ele, ia prender ele, e ele não ficou lá votando, não ficou lá julgando o Bolsonaro. Então, nesse caso do Banco Master, eu não me surpreenderia nem um pouco se ele fizesse a mesma coisa. O alerta teria sido dado pelo presidente ao cabeça de ovo durante um encontro que eles tiveram fora da agenda oficial. Essa conversa tinha sido já revelada pelo Metrópolis na coluna do Igor Gadelha no início do mês de março, né? Eu até gravei um vídeo aqui falando a respeito disso, né? Do jantar secreto, do almoço secreto. Eu não lembro se foi almoço ou foi jantar, mas eu lembro que o tema era um desses, né? O almoço secreto ou o jantar secreto lá do Lula pro Xandão, né? Depois você procura aí que eu falei na época sobre essa reuniãozinha muito esquisita aí que os dois tiveram. A reunião aconteceu logo depois de um vazamento de uma série de materiais extraídos do celular do Vorcaro, dono do Banco Master. Entre eles, mensagens atribuídas ao ministro do STF. Na conversa, de acordo com auxiliares do presidente, Lula teria indicado ao cabeça de ovo que não pretende abandonar o ministro. Ó, não vou soltar tua mão, viu? Tô com você. Lembrando que, né, se ele continuar como ministro do STF, né, se ele não sair por livre e espontânea pressão, ou se ele não for empichado, o cabeça de ovo vai virar presidente do STF em setembro do ano que vem. Eu espero, né? Tomara que Deus abençoe para que ele saia do STF antes disso. Imagina só, temos 2 anos aí com o cabeça de ovo presidente do STF, com poderes absolutos aí dominando o Brasil, ainda mais a partir do ano que vem, né? Ainda durante a entrevista, Lula comentou sobre a proposta da criação de um código de ética para magistrados, que atualmente está em discussão no STF. Ele afirmou que não tem conhecimento sobre o tal código de ética, mas defendeu mudanças na Constituição para colocar novas regras sobre a atuação dos ministros. As pessoas têm que fazer uma opção. Quando o ministro vai para a Suprema Corte, ele tem que ter um compromisso quase que religioso. Ele não está lá para fazer opção para ganhar dinheiro, né? Ouviu, né, Gilmar Mendes, ouviu Toffoli, ouviu Cabeça de Ovo, né? Ouça aqui, né? O Lula fala muita merda, né? Mas aqui até que ele tá falando uma coisa boa, né? Ele não tá lá para fazer opção para ganhar dinheiro, ele tá lá para tentar cuidar da nossa Constituição. Tentar cuidar não, né? Ele tem que cuidar, é obrigação dele, né? É obrigação do ministro do STF cuidar da Constituição, da nossa democracia. Temos que pensar como a gente regula isso na nossa Constituição, disse o Lula, né? O problema é esse, né? Você até pode tentar regular na Constituição, né? Mas você tem lá 11 bagres lá que muitas vezes não usam a Constituição, né? Se for conveniente para eles, eles atropelam a Constituição, eles rasgam a Constituição, né? Esse é o problema. Lula também alertou que a suposta relação de ministros do STF com o caso Master vai ser usada durante a campanha eleitoral e defendeu uma punição exemplar caso fique comprovado o envolvimento de autoridades com as fraudes. A Suprema Corte é uma instituição importante para qualquer país do mundo. Se tem algum membro da Suprema Corte que cometeu um desvio, esse cidadão que pague o preço do desvio. Mas a Suprema Corte não pode pagar o preço, obviamente, né? Concordamos, né? Um dos raros momentos que eu concordo com o Lula. Exatamente. Cara, quem fez coisa errada no STF tem que pagar o preço, tem que ser julgado, tem que ser incriminado, tem que ser preso, né? E tem que sair, tem que pular fora, né? Agora o problema é que essa galera tá se agarrando lá
na Suprema Corte, não quer sair, não quer ser investigado, está querendo que fiquem impunes aí os crimes que eles fizeram, né? Documentos da Receita Federal obtidos através da quebra de sigilo do Banco Master pela CPI do crime organizado revelam que a esposa do Xandão, Vivizinha, recebeu mais de 80 milhões do Banco Master entre os anos de 2024 e 2025. Já gravei um vídeo mais cedo falando a respeito disso, tá? Os pagamentos foram declarados pelo Banco Master à Receita Federal por meio dos impostos retidos diretamente na fonte, ou seja, recolhidos mediante emissão de nota de prestação de serviços. Procurado, o escritório da Vivizinha falou que não confirma as informações incorretas e vazadas ilicitamente. Lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Vivizinha, Vivizinha do meu coração, você não viu aqui que a CPI do crime organizado quebrou o sigilo fiscal, quebrou o sigilo bancário? Então tá quebrado o sigilo. É óbvio que é legal a CPI divulgar essas informações, o sigilo já foi quebrado. Né? Você parece que não acompanha jornal, parece que não está antenada, parece que não sabe das coisas. Pô, como é que você consegue um contrato de 130 milhões e você não sabe o básico aqui, né? Sobre sigilo, quebra de sigilo, que quando o sigilo é quebrado, as informações são divulgadas, né? Pô, isso aqui é primeiro semestre de direito, né? Isso aqui, se eu for lá na Unisquina lá e perguntar lá para um estudante de direito, ele vai saber disso. Como é que você, uma advogada multimilionária, né? Uma advogada tão poderosa não sabe disso, né? Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ou não sabe ou tá tentando aí, né? Como diria a música do Chitãozinho Chororó, né? Negar as aparências, disfarçar as evidências, né? Porque tá tão evidente, né? Tá tão aparente e ela tá tentando negar, brigar com a realidade, né? Assim como o marido dela, o cabeça de ovo, adora fazer. Mas tá aí, né? Tá aí o conselho do Lula pro homem, né? Não permita que o Vorcaro jogue fora a sua biografia. A biografia. Primeiro que assim, né? Quem que vai querer ler biografia do Cabeça de Ovo, né? Essa biografia que já tá tão manchada, já tão enlameada, né? Desde 2019, no mínimo, né? Nem sei, nem vou contar o que fez no passado, né? Mas pelo menos de 2019, desde que ele virou relator desse inquérito do fim do mundo, desde que ele começou a perseguir o Bolsonaro, desde que ele fez esse julgamento da trama golpista e agora todo esse rolo dele aqui com o Vorcaro, com o Banco Master, já mostram que essa biografia aqui tá apodrecida, que essa biografia tá enlameada, que essa biografia é nojenta, que essa biografia, né, se realmente se comprovar essas coisas, essa biografia vai ser a biografia de um homem, quem sabe, que vai perder seus grandes poderes e quem sabe vai apodrecer na cadeia. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou do conselho do Lula pro Cabeça de Ovo? Você acha que foi um bom conselho? Você acha que foi um péssimo conselho? Você acha que é um conselho inútil, dada a biografia do sujeito? O que você acha? Diz aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda. Manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar e entender melhor o que vem acontecendo aí nos bastidores de Brasília, principalmente aí desses encontros, dessas conversinhas ocultas que o Lula vem tendo com cabeça de ovo relacionado ao escândalo do Banco Master. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todo santo dia temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo nos bastidores da política e da geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.